Muito bem, perfeição através dos méritos de Cristo. O texto bíblico está em Mateus 5,48, que diz: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ontem mesmo eu citei esse verso, acho que eu até errei, acho que eu falei que estava em Mateus 6, na verdade está em Mateus 5, né? E foi um aluno da minha classe bíblica online, né, que perguntou sobre perfeição, se era possível nós sermos perfeitos. E aí eu citei esse verso na minha resposta e disse que Jesus disse que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. Se Jesus disse que nós devemos ser perfeitos, é porque isso é possível, né? Se não fosse possível, Jesus não falaria isso, né? Deus não exige de nós nada que não seja possível, porque senão ninguém seria salvo. Então, é possível sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste? Sim, a prova está aqui. Jesus disse: sede, sejam, né, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, como Deus é perfeito. Muito bem, entendido isso, nós temos que entender como é essa perfeição, né? Porque quando se fala em perfeição, a gente pensa que é uma pessoa que nunca vai pecar. E não é bem assim a perfeição, essa perfeição que Deus é, exige de nós, né? Vamos para a leitura aqui, nós vamos entender. Cristo nos apresenta a mais alta perfeição de caráter cristão que devemos ter em mira através da existência. Quanto a essa perfeição, Paulo escreve: não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 12 a 15. Então, primeiro ponto aqui, irmãos. Quem é o modelo da mais alta perfeição de caráter? Vamos pegar aqui para a gente marcar. Quem é que nos apresenta a mais alta perfeição do caráter cristão? Cristo. Então, Jesus é o nosso modelo de mais alta perfeição de caráter. É esse modelo que nós devemos ter em mira através da nossa existência. Tá? Então, não vou olhar para outro ser humano como parâmetro para mim, né? Para cada um de nós, como um modelo de perfeição de caráter, certo? Nosso modelo é Jesus. Ele é quem nos apresenta a mais alta perfeição de caráter. E Paulo disse, não que já não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Então nem Paulo considerava que ainda tinha alcançado a perfeição de caráter. Mas ele diz: prossigo para aquilo para o que fui chamado. Então, a nossa obra, irmãos, é prosseguir na vida cristã, é progredir na vida cristã, é prosseguir para esse alvo que Deus nos deu, de alcançarmos essa perfeição de caráter, cujo modelo nós vemos aqui, que é Jesus, né? Vamos continuar aqui. Como podemos nós alcançar a perfeição especificada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso grande mestre? Podemos nós satisfazer-lhe as reivindicações e atingir tão elevada norma?
Então, duas perguntas aqui, né? Como é que nós podemos alcançar essa perfeição especificada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que é possível satisfazermos as reivindicações e atingir tão elevada norma? Será que é possível alcançarmos essa perfeição de caráter? Resposta: podemos sim. Do contrário, Cristo não nos haveria ordenado assim fazer. Olha só, exatamente o que eu falei lá no início. Se não fosse possível, Jesus jamais teria ordenado isso, teria solicitado isso de nós, teria ordenado isso, né? Continuando, ele é a nossa justiça, Jesus é a nossa justiça. Em sua humanidade, foi adiante de nós e operou por nós a perfeição de caráter. Então, Jesus já foi na nossa frente e ele operou por nós a perfeição de caráter. Devemos ter nele a fé que opera por amor e purifica a alma. Então, devemos ter em Jesus a verdadeira fé, que é a fé que opera por amor e que purifica o coração. Acho que eu falei alma, né? É porque geralmente ela usa a palavra alma, mas é coração aqui. Então, devemos ter nele, em Jesus, né, a fé que opera por amor e purifica o coração. A perfeição de caráter baseia-se no que Cristo é para nós. Se confiamos continuamente nos méritos de nosso Salvador e andamos em seus passos, seremos semelhantes a ele, puros e incontaminados. Então, aqui está o segredo, irmãos. Vou até trocar a cor aqui para selecionar aqui. Então, a perfeição de caráter baseia-se no que Cristo é para nós. Se confiamos continuamente nos méritos de nosso Salvador, o que é confiar, irmãos? Eu já falei para vocês, né? É ter fé ou crer em Jesus. Tudo é sinônimo. Então, se nós tivermos fé continuamente nos méritos de Jesus, nosso Salvador, se nós confiarmos continuamente nos méritos de Jesus, nosso Salvador, se nós andarmos em seus passos, seguindo o exemplo de Cristo em todas as coisas, né, seremos semelhantes a Ele, puros e incontaminados. Vejam só as palavras usadas aqui: puros e incontaminados. O que é que nos contamina aqui nesse mundo, irmãos? Me ajudem aí. Nós somos contaminados pelo que aqui nesse mundo? Vamos lá, irmãos. Me ajudem aí. Tem alguém aí? Todo mundo já dormiu. Eu estou aqui, contaminadas pelo pecado, professor? Isso. Essa, essa é a resposta que eu estava esperando. Então, se é incontaminado, e nós entendemos que somos contaminados pelo pecado, como a Suzete falou, então nós podemos entender que nós seremos semelhantes a Jesus, puros e sem pecado. E aí eu já falei para vocês, né, em outras ocasiões, que existem pessoas dentro da nossa igreja, inclusive alguns pastores, que pregam que é impossível viver sem pecar. E isso não pode ser verdade, porque se fosse verdade, todos nós estaríamos perdidos. Deus nos chama para vivermos uma vida sem pecado, né? Jesus falou para a mulher adúltera
vai e não peques mais. Agora, é possível nós vivermos sem pecado por nós mesmos? Sem Jesus? Não, não é. Como é que nós podemos viver sem pecado? Se nós estivermos 100% do tempo ligados a Jesus. Esse é o segredo, e essa é a nossa luta como cristãos, irmãos. Essa é a nossa luta diária, estarmos ligados a Jesus o tempo todo. Tem um verso bíblico que diz: orai sem cessar. Se nós orarmos sem cessar, nós estaremos ligados a Jesus em todo o tempo, sim ou não, irmãos? Sim. Sim, estaremos. Agora, nós conseguimos, aí você olha para a sua vida e olha para mim. Você consegue orar sem cessar? Essa é a nossa luta. É isso que nós temos que aprender a fazer na nossa vida, a estar em oração constante. Por que que Jesus viveu aqui nessa terra e nunca pecou? E não pecou? Porque ele orava sem cessar, irmãos. Jesus estava o tempo todo em oração, ligado a Jesus. Jesus tinha contato com a palavra de Deus todos os dias, com as Escrituras. Então, nosso grande desafio como cristãos é esse: é viver uma vida de comunhão constante, estar ligado a Jesus, a videira verdadeira, o tempo todo. Quando nós conseguirmos isso, nós vamos conseguir viver sem pecar. Agora, no momento que nós cortamos a nossa ligação com Jesus, muitas vezes ocupados pelas atividades do dia, e a gente deixa de estar em oração e fazer o que Deus nos pediu de orarmos sem cessar, é a partir dali, enquanto nós estivermos desligados a Jesus, nós estamos sujeitos a cair em pecado. Entendeu, irmãos? Então, não pode ser verdade essa essa teologia de que esse ensinamento de que nós não podemos viver sem pecar. Tá? É possível se nós estivermos ligados a Jesus. Se nós não estivermos ligados a Jesus, realmente é impossível. Tá? Mas voltando aqui, nós vimos que a perfeição de caráter baseia-se no que Cristo é para nós. Se, duas coisas, né? Uma condição, se confiamos continuamente, não, sem interrupção, né? Se confiamos continuamente nos méritos de Jesus, nosso Salvador, e se andamos em seus passos, seremos semelhantes a ele, puros e incontaminados. Vamos continuar aqui. Nosso Salvador não requer impossibilidades de pessoa alguma. Jesus jamais vai pedir algo que seja impossível, irmãos. Ele não espera de seus discípulos coisa alguma para cuja realização não esteja disposto a conceder-lhes graça e força. Então, tudo que Jesus espera de nós, dos seus discípulos, ele nos concede graça e força para que a gente realize. Não chamaria a ser perfeitos caso não dispusesse de toda perfeição e graça para conceder àqueles a quem conferisse tão alto e santo privilégio. Garantiu-nos que está mais disposto a dar o Espírito Santo aos que o pedem do que os pais a darem boas dádivas a seus filhos. Aí aqui entra o outro segredo da perfeição de caráter, irmãos. Primeiro, eu comentei até aqui, né? Então, aqui ela diz que Jesus não nos chamaria a sermos perfeitos se ele não dispusesse de toda a perfeição e graça para nos conceder, a fim de que a gente alcançasse esse tão alto e santo privilégio que é a perfeição de caráter. Então, Jesus tem a nossa... Jesus
nos concede, né? Ele nos dá, está disponível a nós toda a perfeição e graça do Senhor Jesus. E aí entra quem? Entra a pessoa do Espírito Santo aqui na jogada. Jesus garantiu-nos que está mais disposto a dar o Espírito Santo aos que o pedem do que os pais a darem boas dádivas a seus filhos. Então, o Espírito Santo é essencial nessa obra de alcançarmos a perfeição de caráter. Porque essa perfeição de caráter, ela começa com o primeiro passo para a nossa salvação, que eu já comentei com vocês, que é a justificação, onde nós somos justificados pela fé em Jesus, nosso Salvador. Ela passa para o segundo passo da salvação, que é a santificação. E aí, por meio dessa comunhão, da nossa comunhão com Jesus, e recebendo dele diariamente o batismo do Espírito Santo, nós vamos sendo santificados, tá? Por isso aqui que nas nossas reuniões, toda reunião, toda oportunidade de oração, não só aqui, mas ao longo do dia também, nós devemos estar clamando pelo batismo do Espírito Santo. Entramos, então, no segundo processo, o passo para a nossa salvação, que é a santificação. E aí nós vamos, ao mesmo tempo, nós vamos caminhando para o terceiro e último passo, que é a glorificação. E eu já falei para vocês que esse é um outro ensinamento errado que eu vejo, de que a glorificação ela vai acontecer na volta de Jesus, quando nós seremos transformados e Deus vai tirar de nós a natureza pecaminosa. Não é bem assim, na verdade, esse é o final do processo de glorificação, esse é o fechamento, né? Mas o processo de glorificação, ele começa agora. Para aqueles que já foram justificados e estão sendo santificados, aí esses começam a entrar no terceiro e último passo, que é a glorificação. E o que é a glorificação, irmãos? De forma resumida, é alcançarmos essa perfeição de caráter. Essa é a glorificação. Essa perfeição de caráter, ela não vai ser alcançada na volta de Jesus, não. Ela tem que ser alcançada agora. A gente sempre fala aqui que quando Jesus voltar, ele não vai transformar o caráter de ninguém. Nosso caráter já vai estar formado. Já vamos ter um caráter perfeito, igual o caráter de Jesus. Então, a glorificação é um processo que começa agora, aqui nessa vida, e vai ser concluído lá na volta de Jesus, quando Jesus nos transformar e tirar de dentro de nós a natureza pecaminosa. Tá certo, irmãos? Vamos continuar aqui. Nós precisamos concluir, né? Hoje não é feriado, não dá para a gente se estender. Nossa obra é esforçar-nos para atingir em nossa esfera a perfeição que Cristo atingiu em todos os aspectos do caráter. Ele é nosso exemplo. Devemos esforçar-nos para honrar a Deus no caráter, faltando dia a dia, tanto no que respeita às exigências do Senhor, estamos pondo em perigo a nossa salvação. Necessitamos compreender e apreciar o privilégio que Cristo nos concedeu e mostrar determinação de alcançar a mais elevada norma. Importa sermos de todo dependentes do poder que ele nos prometeu. Isso aqui foi escrito em 1902, irmãos. Mais de 100 anos. Mais de 120 anos, né? Muito bem. Falta só esse último parágrafo para a gente concluir aqui. Então, voltando aqui. Nossa obra, qual é a nossa obra, irmãos? Nossa obra é esforçar-nos. Então, olha só, exige esforço da nossa parte. Esforçar-nos para quê? Para atingir em nossa esfera a perfeição que Cristo atingiu em todos os aspectos do caráter.
Então, é possível alcançar a perfeição que Cristo atingiu em todos os aspectos do caráter? Sim, é possível. É isso que Ellen White está afirmando aqui, e ela escreveu isso aqui inspirada pelo Espírito Santo. Então, qual é a nossa obra? Esforçar-nos para atingirmos essa perfeição de caráter, assim como Jesus, né? Então, na vida cristã, eu sempre falo isso, né? E também em outros aspectos da vida, né? Tudo é a união entre o esforço humano com o poder divino. O poder divino, irmãos, é ilimitado. Deus é todo-poderoso. Então, a parte de Deus está disponível a cada um de nós. Aí tem a nossa parte, que é o esforço humano. Então, nós temos que unir o nosso esforço com o poder de Deus, para que a gente consiga coisas como essa que nós estamos vendo aqui, a perfeição de caráter. Quem é o nosso exemplo? Como nós já tínhamos falado, né? Jesus. Devemos esforçar-nos, novamente a palavra esforçar-nos aqui, ó, para quê? Para honrar a Deus no caráter. Então, devemos honrar a Deus no nosso caráter, irmãos. Faltando dia a dia, tanto que, no que respeita às exigências do Senhor, estamos pondo em perigo a nossa salvação. Então, quando nós não fazemos, não cumprimos essas exigências do Senhor, aquilo que Ele exige de nós, né, com respeito à nossa salvação, à vida cristã, então nós estamos colocando em perigo a nossa salvação, né? Necessitamos compreender e apreciar o privilégio que Cristo nos concedeu. Por isso que nós estamos aqui, né, buscando o Senhor, lendo, meditando nessas meditações aqui, né, porque nós queremos compreender esse privilégio que Cristo nos concedeu e também, ao compreender, nós devemos apreciar. Necessitamos também mostrar determinação de alcançar a mais elevada norma. Então, é algo que exige uma determinação da nossa parte, né? Importa sermos de todo dependente do poder que ele nos prometeu. Qual é o poder que Jesus nos prometeu, irmãos? O poder do Espírito Santo, né? Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, nós precisamos aprender a sermos totalmente dependentes de Deus, irmãos, do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos todos os dias receber um novo batismo do Espírito Santo, assim como Jesus recebia. Muito bem, irmãos. Que bênção, né? Essa meditação aqui, onde nós falamos especificamente sobre a perfeição através dos méritos de Cristo, né? Perfeição de caráter.